Shalom, shalom, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma live de segunda na terça-feira com o pastor Rodrigo de Almeida. Como você está, querido, amado? Em nome de Jesus, que prazer imenso estarmos aqui mais um dia para compartilharmos dessa live com vocês, compartilharmos um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem realizado nesse tempo, falar das coisas que estão acontecendo no nosso meio, mas não no nosso meio cristão, não nas igrejas, não, falarmos da palavra de Deus, das maravilhas que o Senhor ainda tem realizado, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele que cura, aquele que opera milagres, aquele que promove salvação, especialmente na vida de cada um de nós. É muito bom ter você aqui conosco. Eu quero te pedir já para você deixar o seu like nessa live, para você compartilhar com um amigo seu, para você estar conosco nessa caminhada. Deus tem nos dado direções, nós temos feito alguns shorts, que são aqueles vídeos curtinhos no YouTube. Ainda estamos aprendendo. Temos feito também nas nossas redes sociais, no Instagram. E eu vou deixar aqui para você, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe, fale para outras pessoas se inscreverem também. O canal é Pastor Rodrigo de Almeida. Se você clicar no link aí na tela, você vai ver que você vai direto para a nossa página, a página do nosso canal. E nos siga também no Instagram. Você vai ver que tem muito material legal, tem muito material abençoador para poder abençoar a sua vida. Amém? Eu quero orar com você para a gente já poder trabalhar a live dessa noite, para a gente poder falar daquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero, Deus, abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está conosco nessa noite, está adorando o Teu nome através dessa live, que está nos ajudando, nos edificando, Senhor, a crescermos, não como número no YouTube, mas crescermos para a glória do Teu nome. Senhor, para que o Teu Evangelho alcance muitas outras vidas. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, que o Senhor nos dê instrumentalidade para anunciarmos a Tua palavra conforme aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou pedir mais uma vez, vou colocar aqui as nossas redes sociais, está aqui do lado, e também vou pedir para você, nesse vídeo, que você compartilhe ele. Compartilhe para os seus amigos no WhatsApp, compartilhe ele nas suas redes sociais. Também deixe o seu like, é muito importante. O YouTube entende que o vídeo é relevante, né? Ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, isso não custa nada. Se inscreve no canal, ativa lá as notificações, todas as notificações, para toda vez que a gente postar um vídeo, seja ele um vídeo curto, seja ele uma live, ele vai chegar até você e você vai ser muito abençoado. Amém? O título da live dessa noite é Restauradores de Muros e Tapadores de Brechas. E por que nós estamos falando desse tema? Parece até curioso, né? Você pode falar assim, nossa, mas tema engraçado, mas é verdade. Dentro do contexto evangélico, a gente usa a expressão dos muros como símbolo de proteção e tapar brechas como uma atitude intercessória. Da onde vem essa ideia? Nós vamos falar um pouquinho do texto, da onde vem essa ideia, que é o texto que se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 22. Eu vou colocar aí na tela para você. Ezequiel, capítulo 22, o versículo é o de número 28. Nós vamos ler o 28 e o 30. O versículo 29, ele fala muito pouco para nós. Então, você já vai saber aí, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 22, o versículo 28 e o versículo 30. Está aí mais uma vez na tela para você. Diz assim, olha, e os seus profetas têm feito para eles cobertura de argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. E aí você vai lá para o versículo 30 para mim. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém,
a ninguém achei. Amém? Bom, esse texto, eu vou deixar ele um pouquinho aqui na tela para você. Depois eu boto ele de novo. Esse texto, o contexto dele, o profeta Ezequiel, ele no seu livro, ele fala sobre dois temas interessantes. O primeiro, ele é um dos exilados e ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias está em Jerusalém profetizando a destruição, Ezequiel está lá com os exilados na Babilônia, profetizando também aquela destruição que estava acontecendo naquele momento. E aí nós temos um profeta explicando para o povo que estava na Babilônia qual era a condição de Israel e por que eles estavam naquela condição naquele momento na terra exilados. Quando a gente olha para Jeremias, Jeremias está profetizando aquilo que está acontecendo naquele momento por aquilo que eles fizeram no passado. E o profeta Ezequiel está dizendo para que eles não repitam isso no futuro. Olha que interessante o cuidado de Deus. Deus não deixando de explicar ao povo por que estava sobrevindo todas aquelas circunstâncias sobre a vida dele, da mesma maneira que o profeta Ezequiel estava lembrando ao povo para que não cometesse isso no futuro, olhando para a condição em que eles se encontravam naquele momento. Então, quando a gente olha para esse texto, especialmente para o profeta Ezequiel, a gente vai ver o livro de Ezequiel ele se dividindo em duas partes. Na primeira, ele anunciando juízos, ele mostrando castigo, ele mostrando como o povo fugiria de Jerusalém. Tem um texto muito interessante que Deus pede para que ele fizesse, eu vou usar um termo coloquial, fizesse uma maquete da cidade de Jerusalém com seus muros e um buraco no muro, e o povo tentando fugir por ali. Deixa eu pedir aqui o suporte. Pega o carregador, por favor. Deixar ele já na posição para a gente. E ele falando para o povo, olha, quando eles tentarem fugir, porque eles não estão submetendo à vontade do Senhor, eles vão acabar morrendo. E ele vai trazendo um juízo, um anúncio de um juízo, exatamente porque as pessoas não se submetiam à vontade do Senhor. Sabe, queridos, eu postei essa semana, eu falei, crer, ele é fundamental para a vida de um cristão. Eu preciso crer em Deus. Mas, muito mais do que crer, eu preciso renunciar. Porque sem renúncia, a nossa fé, ela é pobre. Ela não é vazia, mas ela é pobre. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia nos ensina assim. Muitas pessoas criam em Deus. Você vai ver, por exemplo, quando o povo do Reino do Norte, o território de Israel, não o território de Judá, Jerusalém, eles são levados cativos à Assíria. A Assíria pega e coloca várias pessoas de vários povos para morar ali, especialmente em Samaria. E acontece que as feras estavam atacando. E ali, quando a gente vê feras, animais selvagens, né? Atacando a cidade. Cidade desprotegida, poucas pessoas morando. E a cidade estava vulnerável. E eles entendem o seguinte, gente, nós precisamos de sacerdotes do Deus da terra. E aí o texto vai dizer que os assírios enviam sacerdotes para lá. Pessoas que eram de Jerusalém ou do território de Israel, que conheciam o Deus verdadeiro, para servir naquele lugar. Então o texto vai dizer lá no livro de 2 Reis, se eu não me engano, que o povo adorava cada um aos seus deuses e também ao Senhor. Então eles criam em Deus. Isso era o fato. Mas eles não haviam renunciado aos outros deuses. Nós precisamos entender que o Evangelho é uma vida de renúncias. Neste texto que nós estamos apresentando aqui a respeito de Ezequiel, e sobre o que eu falei, de Ezequiel está dizendo que eles não se submeteram à vontade de Deus, estavam fugindo, né, por dentro dos muros. Deus está falando algo muito sério com eles. Ele falou assim, olha, eles preferem fugir e se entregar à morte do que se submeter à minha vontade. E a palavra de Deus era muito clara, queridos. Muito simples. Vão para a Babilônia. E lá vocês vão crescer, vão se multiplicar, vão prosperar. Mas o povo não entendeu isso, o povo não desejou isso. E nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida, de nós ouvirmos e nos submetermos à palavra de Deus. Quando nós chegamos aqui no capítulo 22 de Ezequiel, o texto começa falando sobre a rebeldia de Jerusalém.
Jerusalém era a cidade amada, a cidade escolhida, onde Deus colocou o seu nome sobre a cidade. E ali, ele então trata aquela cidade como o repouso do seu nome. Era como dizer assim, eu aqui sou encontrado, tá? Isso é de uma maneira simples de se compreender. E aí, o que acontece? Deus, então, ele está falando da cidade que foi rebelde, porque ali tinha o templo, ali tinha o sacrifício, ali estavam os sacerdotes, ali morava o rei, e mesmo assim o povo não queria saber de nada. O povo se corrompeu, fizeram coisas horrorosas. Tem um texto interessante que diz que o rei Manassés, ele planta uma árvore do lado do templo, do altar. É curioso quando você lê lá no livro de Deuteronômio, ele lembrando uma lei que estava no livro de Levítico. Moisés fala assim: não plantem nenhum tipo de árvore ao lado do altar do Senhor. E havia uma explicação, primeiro, técnica. Você plantar uma árvore, a árvore vai crescer e conforme ela cresce, né, ela vai derrubar o altar, porque as raízes elas têm essa forma de agir, né? Elas começam a literalmente se espalhar e aquilo que está, você vê aí numa calçada, as calçadas levantando por causa das raízes. Então a primeira coisa derrubaria o altar do Senhor. E a segunda coisa é porque as pessoas adorariam o Senhor como uma árvore, assim como os povos da terra faziam, árvores frondosas, grandes, eles tinham por hábito de fazer sacrifícios embaixo da árvore. Então, para que as pessoas não tivessem a ideia de que estavam fazendo as mesmas coisas que aquele povo que havia sido expulso da terra estava fazendo. E Manassés vai lá e faz exatamente isso. Ele planta uma árvore do lado do altar do Senhor. Olha que absurdo. É você saber que você não pode fazer determinada coisa e você fazer só porque você não pode fazer. Então, às vezes parece que eu e você, nós, seres humanos, temos vontade de fazer birra com Deus. Queremos pegar o Senhor e fazer com que Ele se submeta à nossa vontade e não nos submetermos à vontade dEle. E aí quando a gente chega para esse texto aqui de Ezequiel, finalzinho do capítulo 22, ele ainda proferindo juízos, e ele está falando agora sobre os líderes. E aqui, queridos, é claro, é muito natural, talvez, você pensar, quando ele vem falando aqui, ele vem falando do rei, ele vem falando do sacerdote, ele vem falando do profeta, dos juízes da nação. É muito natural que a gente venha associar isso com os líderes de hoje da igreja, mas nós não estamos só pensando nos líderes da igreja, nós estamos pensando em nós. Nós somos um sacerdócio real, aqueles que o Senhor chamou. Então nós precisamos compreender que antes haviam os reis de Israel, haviam os profetas, hoje existe o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Claro, cada um dentro de uma hierarquia, um ministério, mas nós somos um sacerdócio real. Então Deus ele nos colocou sobre o mesmo juízo. Entenda bem isso. Nós não estamos dizendo que cada um vai pagar na mesma igualmente, tá? Cada um que comete um erro vai ser igual. O erro de um é uma coisa, o erro de outro é outra, e vai ser tudo igual para todo mundo. Não, não. Cada um vai ser responsável pelo seu próprio pecado. Isso aí é fato. Mas nós somos colocados debaixo do mesmo juízo, de sermos sacerdócio real do Senhor. E quando eu penso nisso, a gente vai ver aqui ele falando sobre vários pecados dos líderes. Mas ele começa a usar aqui nesse final uma questão muito interessante. E aí a gente vai ler novamente o texto, e eu vou dizer para você, olha só, ele diz assim, os profetas têm feito para eles uma cobertura de argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhe mentiras, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é o seguinte, quando o profeta ele está falando sobre o profeta Ezequiel, falando dos profetas, profetizando aquilo que Deus não havia dito, ele usa uma expressão que se refere ao que eu falei que é o nosso tema, restauradores de muros, tapadores de brecha. Ele está falando sobre restaurar muro, restaurar a proteção. O profeta, ele tinha por definição anunciar a palavra de Deus para que o povo se corrigisse.
E se o povo estivesse em arrependimento, entendendo o seu pecado, buscando a vontade de Deus, esse povo efetivamente estava protegido. Então, a representatividade dos muros para os profetas era trazer proteção ao povo debaixo da palavra de Deus. E eu quero falar algo muito sério para você. Não existe proteção fora da palavra de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas são religiosas, mas se você não vive, se eu não vivo debaixo da palavra de Deus, não há proteção. Não há cuidado que possa me guardar. Deixa eu contar uma história rapidamente para você entender. Você conhece essa história? Conto infantil muito interessante. Tá lá a vovozinha que dizia para Chapeuzinho não ir pelo... Não era a vovozinha, né? Era a mamãe, né? Que dizia para Chapeuzinho não ir na vovó pela floresta. E a Chapeuzinho sai com seus doces para levar para a vovó, não é isso? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Não era assim a história? Mas qual era a ordem? Se você não for pela floresta, você está protegida, você está debaixo de uma palavra. Agora, se você for pela floresta, você encontra o lobo mau. Queridos, a ideia basicamente é essa. Se nós estamos debaixo da palavra de Deus, há proteção. Fora da palavra de Deus, não há proteção. Então, Deus não quer me proteger negativo. Ele já te disse o caminho para que você esteja protegido. Então, somos nós que nos afastamos disso. Amém? E aí é uma curiosidade que lá no versículo de número 28, que diz que os seus profetas têm feito para eles cobertura de argamassa não temperada. Você fala assim, pô, que negócio é esse de cobertura de argamassa não temperada? Bom, a argamassa não temperada era você não colocar a mistura que fizesse aquela argamassa uma massa de verdade. Ela era simplesmente uma terra seca. A terra que eles usavam, uma espécie, uma forma de barro ali para poder construir. Se você pega o barro seco, ou então hoje, se você pegar o cimento e você não pôr água no cimento, você não consegue colocar tijolos. Então, o que acontece? Quando você pega o cimento, eu não sei se você já abriu um saco de cimento, quando você abre o saco de cimento, sai aquela fumaça pro alto, aquela poeirada, fica tudo sujo, você vai virar o saco de cimento, eu já vi gente fazer isso, né? Vira o saco de cimento, aí faz aquela fumaça, porque o cimento voa, é levado pelo vento. O que a maioria dos pedreiros fazem, né? Quando eles vão misturar lá o cimento, eles pegam o saco, botam lá onde ele vai misturar, rasgam o saco no chão. Para quê? Para que não haja exatamente essa fumaça de cimento, né? E aí depois você coloca a água, aí vira uma massa capaz de causar liga, né? Juntar os tijolos. Quando ele está seco, ele faz o quê? Ele só cria uma fumaça que se espalha com o vento. Então, quando o texto diz para nós que os profetas eles estavam utilizando para eles argamassa não temperada, está dizendo assim, olha, eles estão pegando esse barro, esse cimento, e estão tentando tapar o muro com eles. Era como se pegasse, o muro está aqui, e eu tenho os tijolos, vou pegar e começar a jogar cimento aqui com a mão, e vou tentar botar os tijolos naquela fumaça, não vai dar liga. Aquilo ali não vai dar firmeza, não vai ter cobertura. Então os profetas que deviam de anunciar algo para que protegesse o povo, estavam criando apenas uma cortina de fumaça. E essa cortina de fumaça, uma hora, ela acaba. Então, o que ele está dizendo depois de falar sobre as várias atitudes dos líderes? Ele está falando assim, olha, a proteção que eu quero trazer para vocês não pode ser tratada dessa maneira. Precisa estar bem ligado, fortificado. E muitas vezes, queridos, nós não conseguimos estar ligados, fortificados, porque não estamos usando todo o necessário da nossa vida para nos conectarmos com o Senhor. Permitimos que Ele tome partes da nossa vida. Permitimos que Ele tome parte das nossas circunstâncias. Olha, hoje em dia a gente ouve muita história, a gente tem visto cada coisa no mundo em si, no Evangelho, cada coisa complicada.
precisamos orar, precisamos criar liga, precisamos nos unir em oração, mais do que debater, mais do que vir para a internet bater um no outro. Claro, existem assuntos que vão ser comentados. Há poucos dias nós tivemos uma questão de uma música, todo mundo comentou, tem que ser comentado, não tem jeito, ainda mais que o mundo hoje, a gente tem tanta informação. Mas o objetivo é nós estarmos em oração, porque é o que vai dizer na sequência do texto, e eu te convido lá no versículo 30, diz, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Ou seja, um homem que temperasse a argamassa, um homem que temperasse aquilo, que criasse uma liga e estivesse na brecha. E aí é onde a gente vai para a segunda parte, porque nós falamos que são tapadores, restauradores de muros e tapadores de brecha. E o que era um homem que se colocasse na brecha? Eu vou pegar o exemplo aqui de Neemias. Neemias, quando recebe a informação de como estava a cidade de Jerusalém, e ele está lá no exílio, ele diz que ele chorou muito, esteve triste durante todo aquele dia, a ponto do rei perguntar para ele o que estava acontecendo, se ele estava doente, porque nunca tinha visto ele daquela maneira. E ele conta a situação que estava em Jerusalém. Ele diz que os muros estavam queimados e as suas pedras tinham sido feito poeira por causa do fogo. E aí Neemias, ele volta para Jerusalém. Quando ele vê a situação, ele vê que era muito pior do que aquilo que ele tinha imaginado. E aí, quando você começa a levantar o muro, você, então, agora eu estou parafraseando para te explicar o que é um estar na brecha, você vai ver que haviam buracos por onde as pessoas tentaram passar, brechas, espaços, e não tinha ninguém que se colocasse ali. Qual era o objetivo, muitas vezes? As estratégias que se utilizavam. Quando essas brechas apareciam no muro, antes que se restaurasse, se colocava alguém de guarda ali, para que ninguém invadisse por ali. Então, colocar-se na brecha é utilizado para nós compreendermos de fazer intercessão, montar guarda, vigiar. Olha o que Deus está procurando. Alguém que restaure a proteção, alguém que fale a palavra dele, que anuncia a verdade dele, alguém que coloque a verdade do Senhor como um muro ao redor de cada um de nós. Alguém que fale a palavra com verdade. E ele está procurando alguém que se coloque na brecha. Alguém que esteja disposto a vigiar, a interceder, porque fazer intercessão é se colocar entre. Então, entre aquela fissura, alguém que se colocasse ali para proteger. Irmãos, a intercessão, ela traz livramento a muitas vidas, porque nós oramos, estamos em oração. Quando você olha a história do povo de Israel, quantas vezes Moisés precisou interceder pelo povo? Não que a intercessão, nós precisamos também tirar isso da cabeça, não que a intercessão vai mudar o coração de Deus, mas a intercessão, ela vai fazer com que Deus olhe a nossa situação, a nossa condição humana. Ele vai mostrar para Deus que nós estamos prontos a nos arrepender, e a intercessão faz isso quando eu começo a orar por você, e eu começo a interceder por você, ou por uma causa que você precisa. Eu começo a apresentar diante de Deus a nossa condição humana. E aí nós vemos um agir sobrenatural de Deus, não que Deus não tivesse intenção de agir. Deus tem a sua vontade determinada, mas ele se envolve com a nossa intercessão por desejo próprio. E aí, assim, conforme a sua vontade, diz a palavra de Deus, ele atende a nossa intercessão. Então nós precisamos compreender que Deus está buscando pessoas que estejam dispostas a renunciar à sua própria vontade para restaurar muros. E o que é restaurar muros? Anunciar a palavra dele com verdade, anunciar a palavra dele com sabedoria, ainda que doa, ainda que pese, porque muitas vezes é difícil dizer, olha, isso aí é pecado, esse não é o caminho, não é dessa maneira que o Senhor escolheu. Eu, uma vez, conversando com um rapaz, ele falou assim, não, porque se uma coisa está no meu coração o tempo inteiro, isso aí só pode ser de Deus. Deus quer isso.
Ele falou a primeira vez, eu ouvi, falou a segunda vez, na segunda vez ele perguntou, eu não tenho razão? E eu disse para ele, infelizmente não, você não tem razão. Não é porque está no seu coração que Deus quer isso para sua vida. Não é porque está no seu coração que é o que Deus escolheu. Está no seu coração porque a mente do homem, diz a palavra de Deus, tem as suas imaginações. Deus nos deu capacidade. Salomão diz que não há limite nem para escrever livros. Nós temos essa capacidade, essa liberdade da parte de Deus. E nós precisamos entender que nem sempre as imaginações humanas representam a vontade de Deus. Eu estava brincando ontem, assistindo um jogo com meu filho, e eu falei assim, se eu sou o técnico, eu fazia essa e essa mudança. E aí daqui a pouco o técnico do Fluminense foi lá e fez exatamente as mudanças que eu falei. E eu comecei a brincar, eu vou ser técnico de futebol, Olha, quantas vezes eu acerto isso e só porque eu acertei, então era vontade de Deus que eu fosse técnico de futebol? De maneira nenhuma. Não quer dizer que nada do que nós imaginamos não possa ser vontade de Deus, mas nós precisamos discernir. Mas como é que nós discernimos isso quando colocamos a vontade do nosso coração sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus, guardada pela palavra de Deus? Nós restauramos o muro em redor daquela vontade e vemos se a palavra de Deus ela está embasando aquilo que nós estamos buscando. E aí eu me coloco na brecha, eu vou interceder, eu vou orar. Quantas cogitações do nosso coração, quantas orações nós fazemos, que elas são baseadas apenas na nossa vontade. Ela é cercada do nosso desejo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, é isso que eu estou pensando. Não, nós precisamos orar e falar, Senhor, ainda que não seja a minha vontade. Jesus nos ensina isso. No Getsemane, Jesus, ele quando vai orar, olha a extrema agonia, diz o texto lá em Lucas, que ele estava em extrema agonia a ponto de as suas gotas de suor se tornarem gotas de sangue. E isso é cientificamente explicado, a gente não vai entrar nesse mérito. Por quê? Porque humanamente, ninguém quer ir parar na cruz. Humanamente, ninguém quer ser atraído por seus amigos. Humanamente, ninguém queria passar pelo que Jesus passou, mas que não fosse feita a sua vontade. Não fosse feita a sua vontade, mas que fosse feita a vontade do Pai. Então o que eu quero deixar para você nessa noite, o que eu quero deixar para você nessa live, é que eu e você precisamos restaurar muros nas nossas vidas. E que muros? Muros de proteção debaixo da palavra. Fazer da palavra de Deus um muro de fogo ao nosso redor, para que nos livre dos nossos inimigos, especialmente de nós mesmos. Porque se eu pautar a minha vida na palavra, se eu pautar a minha vida na vontade de Deus, eu não vou viver a minha vontade. Então vou estar protegido inclusive da minha vontade, que é egoísta, que é arrogante muitas vezes, que é tendenciosa. Mas quando eu construo muros ao meu redor, eu estou livre dos meus inimigos, eu estou livre do meu adversário, eu estou livre da minha própria vontade. Eu vou estar guardado debaixo da palavra de Deus. Salmos 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. À sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. E a segunda coisa, seja um tapador de brechas. Percebeu que alguma coisa na sua vida tem estado fragilizada? Vá orar. Percebeu alguma coisa no meio cristão que parece estranha? Ore. Levante um clamor. Homens e mulheres de Deus, irmãos, eles também têm o privilégio de errar, porque somos homens. Nós não devemos errar. Nós somos passíveis. Nós também podemos. E às vezes o nosso próprio egoísmo de achar que sabemos alguma coisa faz com que a gente cometa erros.
e às vezes erros que geram escândalos. Jesus, inclusive, disse que era mister que viessem os escândalos, mas ai daqueles por quem viessem os escândalos. Então nós sabemos que escândalos virão, e o que eu preciso fazer? Me colocar na brecha. Sabe por quê, irmãos? Porque quando um de nós peca, poderíamos ter sido nós. Certa vez eu me lembro de ter assistido uma mensagem do pastor Antônio Cirilo, e o pastor Antônio Cirilo disse que quando ele sabia de um líder que havia pecado, ele ia para o seu quarto, dobrava o joelho e pedia perdão ao Senhor, porque podia ter sido ele. E sabe, queridos, todos esses erros que a gente gosta de apontar, todas essas coisas que a gente gosta de ver, poderíamos ter sido nós. Nós poderíamos ter cometido esses erros. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você se coloque na brecha, interceda sim pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelos seus irmãos, pela sua família especialmente. Como não citarmos, né? Está todo mundo falando o evangelho sendo desmerecido, a família sendo desmerecida por causa do desfile de uma escola de samba. Irmãos, quem deseja palco? Quem de nós está procurando plateia? Porque se assim estamos fazendo, estamos no caminho errado. Que o mundo se levante contra nós, que digam que nós somos conservadores, estamos em uma lata, numa caixinha, seja o que for. Nós precisamos continuar tapando os muros e restaurando as brechas. Nós precisamos fazer com que a nossa argamassa tenha liga. A igreja brasileira, ela precisa entender, o cristão brasileiro precisa entender que se o inimigo nos persegue, bem-aventurados somos nós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Mas nós precisamos nos levantar e tapar os muros. Nós precisamos nos levantar e restaurar as brechas. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar mais uma vez a ler comigo o texto. Olha o que o texto diz para nós. E os seus profetas têm feito para eles cobertura de argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando mentira, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado. Busquei dentre eles, versículo 30, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Então quero dizer para você mais uma vez, seja esse homem, seja essa mulher, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que está restaurando muros, está tapando brechas. Esse é o meu convite para você nessa noite. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus te guarde. Eu te peço mais uma vez, nos acompanhe aí nos nossos vídeos, compartilhe, comente. Eu vou lá no seu comentário depois, eu vou respondendo sempre que possível. E nós vamos estar, para a glória de Deus, vivendo maravilhas. Então eu te convido mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque eu sei que vai abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém? Tá aí mais uma vez as nossas redes sociais para você, nosso canal no YouTube e nosso Instagram. Eu aguardo você lá e vai ser um prazer ter você. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão e a minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa live. Que eles possam receber da tua parte e possam manifestar a tua vontade. Nos ensina a tapar, Senhor, as brechas, colocando a nossa vida na necessidade do Senhor, intercedendo por essa terra, por esse povo, pelo meu irmão, pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos pastores, pelos líderes dessa nação. Senhor, nos ajuda a restaurarmos os muros que estão protegidos pela Tua palavra, muros de fogo. Não nos deixe trabalhar com argamassa seca, somente com pó, mas nos ajude a podermos temperar essa argamassa e fazer uma construção forte, que dependa tão somente da Tua palavra e que esteja aí debaixo da Tua vontade. Assim eu oro, Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que Deus te abençoe. Fique em paz, no nome de Jesus. Shalom.